Bom dia, hoje estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje é dia 5, sábado do mês de outubro. Estamos aqui com o seminário do Espírito Santo, com o tema O Zelo do Espírito Santo. Zelo, nós bem sabemos que significa cuidado. Então, no nosso Deus está escrito que Ele é um Deus zeloso e que o Espírito Santo zela por nós. Ele tem o cuidado, porque foi Ele que foi enviado para ser o Consolador e cuidar de nós, pelo qual o sangue de Jesus nos comprou. E há esse cuidado do Espírito Santo para preservar em nós o tesouro de Deus, para que possamos possuir a vida eterna. Então, Ele só vai estar dentro de nós quando nós andamos de conformidade com a palavra de Deus e em santidade. Então, Ele estará sobre nós. Então, há uma importância muito grande de conservar o Espírito Santo em nós e através de uma vida pautada na obediência e santidade, para que Ele possa habitar em nós. Então, é muito maravilhoso. Então, vamos citar aqui uma simbologia, rapidamente aqui. Quando a pessoa tem a sua esposa, então ele tem aquele certo ciúme, o ciúme amor, cuidado, para preservar aquele casamento, aquela união. Cuidado de que o cuidado dos ataques, daquelas investidas de intrusos para não querer chegar e seduzir e tirar aquela pessoa do convívio e da aliança que tem com a outra pessoa. Mais ou menos isso também que o Espírito Santo tem, o ciúme dele, o cuidado por nós, para que o mal, o diabo, não nos assedie com seus ataques infernais para tirar da presença de Deus. Então vamos lá, o zelo do Espírito Santo, parte 6. Primeiro tópico, vamos falar de 3 tópicos. O primeiro tópico, a habitação do Espírito Santo em nós por meio da aliança com Cristo e no viver em amor. Então, para que o Espírito Santo esteja sobre nós e o seu zelo, primeiro do que tudo, temos que viver uma aliança e fidelidade com Deus através do sacrifício de Jesus. Nenhuma outra pessoa pode estar em aliança com Deus sem ter a vida entregue, igual um noivo para com a noiva no altar. Se não houver este casamento com o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, de forma alguma poderemos ter aliança com Deus e o Espírito Santo vir e habitar. Então, tem que se entender isso primeiramente. Então, nesta aliança com Cristo em amor, nós vemos em Efésios, Novo Testamento, Efésios, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito no homem interior, ou seja, o Espírito Santo dentro de nós. Efésios 3,17, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O Espírito Santo, ele é habitado, ele vive em nós, quando nós vivemos
em amor, na prática do amor a Deus e ao próximo. E, e quando nós assim estivermos alicerçados, plantados, colocado isso dentro de nós como uma raiz, aí sim o Espírito Santo estará sempre habitando dentro de nós. Vamos para o segundo tópico. Esse é uma parte, a parte 6, ela é muito objetiva. Vai ser rapidinho essa meditação. O segundo tópico diz o seguinte: o cuidado do Espírito Santo para com seus servos na obra de Deus. Nós bem sabemos que aqui na terra existe a obra de Deus. O reino de Deus está aqui. Deus, para salvar as pessoas que não conhecem a verdade de Deus. A verdade é essa, que Deus é Espírito, é Santo, Ele está nos céus, mas Ele enviou a sua palavra e por meio do Espírito Santo, essa obra salvadora, redentora, ela é guiada pelo Espírito Santo por meio da palavra, para seus servos assim levar a palavra, porque é a palavra da fé que liberta, que dá a fé para a pessoa ser salva. Então o Espírito Santo guia essa obra. E quando o servo de Deus, ele é dirigido, ele está nas mãos de Deus 100%, nas mãos do Espírito Santo, a ele é dirigido, ele é guiado em tudo. Olha só o que diz o livro de Atos, aqui está escrito, capítulo 20, versículo 23, nós vamos ler. Paulo ia para Jerusalém. Ele não sabia o que iria acontecer, mas quando o servo de Deus ele está entregue a Deus 100%, ele não tem medo do que pode acontecer. Ele não tem medo da morte, porque a morte é um passaporte para aquele que tem a vida eterna em Cristo e uma fé verdadeira, genuína. A morte é um passaporte para o céu. Então, Paulo, ele sabia em quem cria. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, sabe em quem crê, está alicerçado na palavra em amor, ele não teme nem a morte. Então, Paulo, ele ia para Jerusalém, ia para outros lugares e sabia que ia enfrentar, estava enfrentando e ia enfrentar uma guerra espiritual, porque os demônios, Satanás, ele habita aqui nas regiões celestiais, tentando colocar pensamentos negativos para distorcer a verdade de Deus, para as pessoas não compreender a palavra de Deus. E está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Então, o diabo faz de tudo para tentar. Então, a gente que temos essa consciência, sabemos que estamos enfrentando uma guerra espiritual até para falar de Deus. Enfrentamos uma guerra, porque há uma guerra espiritual sobre as pessoas entenderem a palavra de Deus, o Evangelho, a salvação. Então, olha só o que diz o versículo 23, quando você está sendo guiado, quando você é um servo que é guiado pelo Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E diz assim: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Paulo dizendo que o Espírito Santo revelava que ele ia passar tribulações, porque ele foi escolhido, ele era um perseguidor da verdade, mas Deus o escolheu e disse: vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo amor à minha palavra. Então, quando a pessoa tem um encontro com Deus, muitas das vezes vai passar muitas tribulações, porque está escrito que convém entrar no reino de Deus através de tribulações. Então, Paulo, ele tinha essa consciência, sabia que ia sofrer, sofreu muitos açoites, muitas mesmo, até a chegar até próximo
da morte, de apedrejamento que ele sofreu, mas ele estava firme no que ele creu e que ele sabia que ia ter que passar pelo amor a Deus e por pregar a salvação. Isso é amor, a pessoa sofrer para ajudar a outros, conhecer a salvação e ser feliz com a vida eterna. E vamos agora para o terceiro tópico e estamos concluindo aqui esta meditação. O zelo do Espírito Santo por cada um que pertence a Cristo. É isso aí. Deus, ele cuida, ele zela. E o Espírito Santo, ele tem esse cuidado. E a gente temos que nos aliar, estarmos atenados, sensível à voz do Espírito Santo, porque muitas das vezes tem coisas espirituais que a gente, armadilhas espirituais do mal, das forças malignas, que vêm para tentar colocar um laço para a gente fazer algo que entristece o Espírito Santo, para que assim o Espírito Santo saia de nós. Mas só que o Espírito Santo, ele está sempre avisando ali aquelas pessoas que o servem para que fiquem sensíveis à voz dele, porque ele tem o cuidado, ele tem o ciúme e esse zelo para a gente não errar, ficarmos sempre na vontade de Deus, para que assim depois que passarmos por essa vida, possamos ter a vida eterna. Então, olha só o que diz a palavra de Deus sobre esse zelo e esse cuidado de ciúme que o Espírito Santo tem com cada um de nós. Livro de Tiago, no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 5, diz o seguinte: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo que ele fez habitar em nós. Então, é isso. O Espírito Santo, ele zela, ele procura sempre nos avisar, sempre estar ali nos guiando para a gente fazer as coisas certas e para estarmos no temor e na santidade, para que Ele esteja sempre em nós, para que quando passarmos desta vida para a eternidade, possamos ter a vida eterna. Ficamos por aqui, Deus abençoe cada um de nós e que venhamos ficar sensível à voz do Espírito Santo.